ele fica no meio e ele fica recebendo essa influência, Frank, do Espírito de Deus e do Espírito do mundo. Então, é a influência. Lembra que nós falamos sobre influência, sedução, espíritos sedutores, poderes sedutores, influenciadores, manipuladores. Então nós temos o espírito humano, amém? Amém. O que é o espírito humano? Nós somos corpo, alma e espírito, né? Quantos sabiam disso? Os mais novos. Sabia, Frank? Sabia, Nil? Nós somos tricótomos. Nós temos um corpo, que temos uma alma e que somos o Espírito de Deus habita em nós. Nós temos o espírito humano. Amém? Amém. Aí a Bíblia diz que quando o homem morre, o corpo volta para a terra, a alma vai para onde? O planeta. A alma que será julgada. O espírito volta para Deus. Amém? A alma que vai ser julgada, né? Ou vai para o céu, ou vai para o seio de Abraão. Entendeu? Então, nós vamos falar hoje sobre os espíritos, né? A influência do Espírito de Deus e o Espírito do mundo, o Espírito das trevas. Aí aqui em Romanos, olha o que ele diz. Romanos 7, 19 e 24. Diz o quê? Do 19 ao 24, tá, irmão? Romanos capítulo 7, 19. Pois o que pratico não é o bem que almejo. Todos estão no 19, no verso 19. Mas o mal que eu não quero realizar, esse eu faço, eu sigo praticando. Aí tem uma influência de quem? Do Espírito de Deus? Não, uma influência do Espírito do mundo, o maligno. Verso 20, ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o realiza, mas o pecado que reside em mim. Sobre a influência do Espírito maligno, ele vai me gerar, né? Ele vai me influenciar a pecar. Então, quando eu estou sob o domínio do pecado, lá em Romanos capítulo 6 diz que o pecado não pode mais reinar, governar a nossa vida. Por quê? Porque nós fomos libertos através da cruz. Só que tem alguns crentes que recebem a carta de alforria, aí ele vai lá, entrega na mão do diabo e volta de novo para quê? Para a escravidão. Amém? Aí, ou seja, ele volta a se submeter ao jugo de escravidão. Aí, qual é o espírito que está regendo ele? É o Espírito de Deus? Não, porque ele rejeitou esse espírito. Então ele volta. Por isso que ele diz, olha, se eu não faço o 20, se eu não faço o que eu quero, por quê? Porque a vontade dele é estar talvez na presença de Deus. Aí quando você fala com o desviado, ele diz o quê? Eu sinto saudade da igreja. Como era bom aquele lugar. Só que ele automaticamente também não quer sair daquela vida. Por quê? Porque o que ele quer fazer ele não consegue. Por quê? Porque ele está sob o domínio do pecado. Ele está sobre a regência. No 21 diz assim: assim descubro essa lei em minha própria carne. Por quê? Porque essa lei, ela castiga, ela oprime, né? Esse espírito opressor. Quando quero fazer o bem, o mal está presente em mim. Verso 22. Pois no íntimo da minha alma tenho prazer na lei de Deus. Lá no fundinho, né, ele ainda tem um temor, ele ainda tem o desejo. E essa lei que ele se refere são as leis eternas. As leis eternas, elas continuam vigorando. Uma das leis eternas que nós temos, amar a Deus acima de todas as coisas. É uma lei que nós nunca devemos deixar de cumprir, porque é uma lei eterna. Verso 23. Contudo, vejo uma outra lei agindo no
dos meus membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha razão, que é a lei eterna de Deus, tornando-me prisioneiro da lei do pecado, que atua em todos os meus membros. Ou seja, há uma confusão aqui, né? Por quê? Porque o Espírito milita contra a carne. Lá em Gálatas nós vamos ver isso daqui a pouco. Contudo, vejo uma lei agindo no meu corpo. Que lei é essa? A lei do pecado. É a lei que quer dominar, que quer levar a pessoa novamente para um jugo de escravidão, né? Então ela fica limitando. Por isso que esses influenciadores, esses poderes sedutores das trevas, eles constantemente, eles vivem tentando nos expor ao espírito do mundo. Para quê? Para nos fazer voltar. Verso 24: miserável ser humano que sou, quem me libertará do corpo da morte, do corpo de morte? Por quê? Porque quando ele está sob o domínio do pecado, sobre a regência do pecado, o espírito que está dominando ele, o espírito do mundo, o espírito maligno, ele sabe que ele está no caminho de morte. Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Amém? Pode ser sentado. Então esses poderes sedutores, influenciadores, dominadores, eles estão constantemente tentando nos expor ao espírito do mundo, irmão. Constantemente nós somos contra-atacados, constantemente nós somos confrontados ou até seduzidos. Para quê? Para que a influência desses espíritos do mundo, eles venham e nos atingem com uma força veemente. Eu vou dar um testemunho mesmo para vocês. Quando eu me converti, eu tinha uns 12, 13 anos lá na Praça 14. Converti na quadrangular. E aí, quando chegava final de ano, era uma tentação, porque era só eu de crente. Aí tinha um ensaio lá na Vitória Regia. Quantos conhecem lá a escola de samba? Aí, irmão, e aí meus primos, prima, todo mundo ia para o ensaio a semana todinha. Não era assim? Aí os colegas da rua, todo mundo, e só eu que não ia, porque eu era crente, estava entrando na igreja, Frank. Aí eu ficava com aquele, meu Deus, eu ficava. Aí eles diziam, vamos com a gente, vamos, não vai fazer nada não, só vai olhar, só fica olhando. Aí eu dizia, é mesmo, né? Eu não vou dançar, não vou beber, não posso nem beber, porque eu sou de menor. Aí eu ia, não tem nada a ver, eu dizia. Eu ia, aí eu chegava lá lotado. Quem conhece a Praça 14 sabe ali como é, lotado, irmão. Aí eu de crente lá no meio, lá dentro. Aí começa aqui. E aí, começava lá, acorda, minha gente, tá na hora, né? Nem verde, nem rosa. Aí o coração começa o quê, irmão? Começa a acelerar, né? Aí começa, a gente sente ou não sente? Aí começa, o corpo começa a receber as vibrações do local, a influência dos espíritos dominadores, das influências dos espíritos territoriais, sedutores. Aí começa a bater, aí começava a vir, bem forte, bem forte. E eu ficava resistindo, meu Deus, meu Deus. Aí o corpo começa a tremer. Aí qual é a primeira parte do corpo que começa a reagir quando a gente ouve uma música? O pezinho, né? O pezinho fica, né? Só a pontinha do pé. Aí demora, velho, tu já tá levantando o calcanhar. Aí demora, tu já tá, né? Aí começa na cintura, tu olha para um lado, olha para o outro. E nessa hora, ninguém olha. Ninguém tá te vendo. Aí tu começa, aí começa. Meu irmão, quando começa, olha o irmão! O irmão caiu, ele fazia assim, papai me dá um ódio. Olha o irmão sambando, vou falar do teu pastor. Miserável. E aí eu dizia assim, agora eu já estou aqui mesmo, eu vou dançar. Aí quando acabava o ensaio, lá para as 2 horas da manhã, acabava tudo,
mas lá veio o crente. Senhor, me perdoa. Eu só dancei hoje, Senhor. Nunca mais eu vou fazer isso. Amanhã eu estava lá de novo, O que é isso, irmão? É porque esses poderes sedutores, eles ficam guerreando contra nós, irmão. Eles ficam guerreando. Para quê? Para tentar nos dominar, para tentar nos influenciar. E uma palavrinha que é demoníaca é o quê? Não tem nada a ver. Não tem nada a ver, né? Isso aí não vai me tirar da igreja, isso aí não vai me afastar, isso aí não vai me abater, isso aí não vai tirar a presença de Deus da minha vida. Mas acaba tirando, acaba nos afastando. Por quê? Porque nós somos bombardeados de uma tal forma que isso vai trazendo um fracasso espiritual, uma incoerência, isso vai trazendo uma fragilidade. Aí a gente fica numa guerra, né? Sabendo, eu estou fraco, eu estou desanimado, eu não consigo me levantar, eu não consigo ir para a igreja. Por exemplo, tem pessoas que estão em casa, hoje poderiam estar aqui, mas é influenciado porque por alguma coisa, o espírito de cansaço, o espírito de doença, o espírito, hoje eu não vou. Da TV, do jornal, numa reportagem. Aí a gente fica numa incoerência, num fracasso espiritual na vida cristã. Uma hora a gente está bem, na novela, né? E uma hora está mal. Tem crente que num dia ele é o cospe-fogo, labareda, tocha, o azulejo do céu, boca de maçarico, garganta de brasa, o canela de fogo, o boca de maçarico, né? O lava de vulcão. No outro dia ele está só o pó da rabiola, né? No outro dia ele está morrendo, no outro dia ele está igual o Jó lá, me empurra logo na porta. Pedindo a morte, igual Elias. A gente vê isso na vida de Elias. Uma hora ele está lá no Carmelo, né? Orando para Deus derramar fogo. O outro dia ele está onde? Lá no Ribeiro Pequeno. Senhor, quero mais, eu estou morrendo, depressivo, quero nem comer. Aí o anjo, come, rapaz. Não come, rapaz. Porque são os espíritos influenciadores. Naquela época, Jezabel não era uma mulher. Jezabel era um espírito que atuava. Então, ela dominava, ela regia. Era um espírito sedutor, era um espírito que dominava, que governava. Por isso que abateu Elias. Que manipulava, que confrontava. E quem conseguiu vencer Jezabel? Somente a unção daqueles que não se contaminaram. Porque todos os outros profetas que se corromperam não tinham autoridade para expulsar. Mas quando Deus levantou uma geração que não havia se contaminado, foi que confrontou ela. E aquele espírito caiu por terra. Então, nós muitas das vezes pedimos de Deus, Senhor, aí nós dizemos que nós estamos fracos porque nós não temos unção. Eu vou pedir unção de Deus. Eu vou pedir poder de Deus. Eu vou pedir, Senhor, me dá unção, Senhor, me dá poder, porque eu estou sem poder, eu estou sem unção. Por isso que eu estou sendo manipulado. Deixa eu te falar uma coisa, Deus não vai dar poder e Deus não vai dar unção, porque Ele já liberou isso sobre nós. Quando eu recebo o Espírito Santo, quando eu aceito o Senhor como Salvador da minha vida, como dono da minha vida, automaticamente o Espírito Santo ele passa a habitar em mim. E o Espírito Santo, a palavra que é liberada sobre ele é poder e autoridade, resousa e dunamis. Então, quando eu recebo o Espírito Santo, eu já recebo autoridade e recebo poder. Quando eu tenho Jesus na minha vida, eu já tenho unção, porque a Bíblia diz que Ele deu todo o poder, Ele deu unção, Ele deu virtude, tudo que Ele conquistou na cruz, Ele deu para nós. Então está sobre mim a unção, o poder, o governo, a autoridade de Deus. Está sobre nós, sobre a igreja. E o que eu preciso fazer? É exercer, é colocar para fora, ativar essa unção que está em mim, esse poder, essa autoridade que está dentro de nós, irmão. Olha, uma experiência que muitas das vezes a gente tem. Gente que nunca expulsou demônios, não, eu não gosto. Aí
Aí às vezes Deus coloca ele numa situação que não tem ninguém, e só ele que está lá para expulsar o demônio. Quem já passou por isso? Aí vem aquela autoridade, não é assim? Vem aquela autoridade e a pessoa vai lá e expulsa aquele demônio. Alguém já aconteceu isso? Sobe na régua. Não é que aquele poder veio sobre a dona Régua, já estava com ela, só que ela nunca exerceu esse poder. Amém? Entenderam isso? Então está sobre mim. Ah, eu não vou orar pelo doente porque eu não tenho uma unção de cura, ou um dom de cura. Quem já falou isso? Está sobre nós. A Bíblia diz em Tiago: ora pelo enfermo, unge ele, e o enfermo será curado. Não é você que vai curar, é o Espírito de Deus que vai curar. É a unção que está sobre nós. Então, muitas das vezes, a pessoa ela fica frustrada, constrangida, ela fica nessa frequente guerra espiritual. Por quê? Porque o espírito humano, ele fica no meio, e aí o Espírito de Deus do lado, e o Espírito do mundo do outro lado. E há essa contenda. Quem que está influenciando? Quem que está dominando? Quem que está ganhando essa guerra dentro de nós? A Bíblia diz que quem é espiritual, ele vai discernir as coisas do Espírito. Mas quem é carnal, vai se inclinar para a carne. Lá em Gálatas diz que o Espírito milita contra a carne. Gálatas 5,17 diz assim, abra sua Bíblia lá em Gálatas. Diz assim, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Gálatas 5,17. Porque a carne, quando se fala carne, está falando das forças carnais dentro de nós, que são influenciadas pelo Espírito do mundo. Se eu ainda tenho alguma influência, se eu ainda tenho alguma tendência para as obras da carne, para as coisas da carne, esse Espírito do mundo, ele vai me atacar justamente nessas áreas. E ele vai contra-atacar o Espírito de Deus. Para que o Espírito de Deus não governe, para que o Espírito de Deus não reine, para que o Espírito de Deus não me domine. Então o Espírito do mundo, ele está sempre guerreando, sempre em luta, né? Para dominar a mente, o coração, para dominar a nossa vida. E aí eu preciso estar atento aos sinais que acontecem. Quando eu me distancio de Deus, quando eu começo a me afastar de Deus. Às vezes nós estamos na igreja, mas estamos nos distanciando de Deus. Quais são os sinais em que o Espírito de Deus ele vai perdendo força dentro de nós? Quando nós deixamos de ler a Bíblia, quando nós deixamos de orar, quando nós paramos de jejuar, quando nós paramos de nos relacionar com Deus, automaticamente o Espírito humano ele começa a ser influenciado pelo Espírito das trevas. Aí quem não tinha raiva, começa a ter raiva. Quem não brigava, começa a brigar. É assim que acontece aqui. Quem não chamava palavrão, porque quando nós estamos cheios de Deus, nós não amaldiçoamos, nós liberamos palavras de bênção. Nós não nos constrangemos com a situação, nós não nos abatemos com a circunstância. Por quê? Porque o Espírito de Deus começa a processar direcionamento. Quando você se encontra diante do caos, mas você está cheio de Deus, o Espírito Santo vai dizer, Leite, faz isso, isso, isso. Toma essa e essa atitude. Agora é hora de falar. Fica calado, não fala nada. Não é assim que acontece? Mas quando o Espírito de Deus ele está distante, o Espírito humano é influenciado pelo Espírito das trevas, aí ele vai dizer murmura, reclama, chama palavrão, briga, entra em contenda, manda mensagem agora xingando, vai lá, não deixa barato assim não, te ofendeu, te machucou, te acusou, escreveu lá no Instagram, no Facebook, uma indireta para ti, vai ficar calada? Não vou mais para a igreja.
Satanás. Né? Senhor, esse marido que não se ajeita, que não me ouve, vou orar para Deus levar. Esses dias, uma vez na internet, a gente viu até outra que exibiu a certidão de óbito do marido. Olha aqui, irmão, está aqui o marido, a certidão dele. Eu falei para ele vai te matar. E matou, irmão. Ela falou com todo o prazer. Jezabel. Né? Uma mulher dessa aqui olha para o marido morrer, não era nem para casar, né? Melhor ficar só. Então nós precisamos entender como é perigoso nos associarmos, muitas das vezes, com pessoas. Quando você se associa com pessoas carnais, você vai ficar espiritual. Você vai ficar forte, você vai ficar santo. Não, irmão, por quê? Porque você está recebendo influência da carne. Por isso eu preciso me blindar. Ah, pastor, quer dizer que eu não vou me relacionar com mais ninguém? Não, irmão. Mas você precisa tomar precauções. Se você vai trabalhar e sabe que lá você vai ter influência disso, ora antes. Você sabe que na hora do almoço vai se reunir pessoas, e ali naquele meio da roda dos escarnecedores vai sair coisas que você não pode ouvir, que você não precisa ouvir, que você não pode ser influenciado. Você vai sentar lá, hã? Não, eu vou lá porque eu sou o santarrão. Eu vou lá porque eu sou um bonzão e eu quero ser o bambambam. Aí chega lá, irmão, o crente é o primeiro a dar corda, né? Porque os crentes de hoje, a maioria está assim. A maioria acaba sendo influenciada. Então nós temos que ter muito cuidado com esse espírito sedutor, porque ele quer se associar, ele quer influenciar e trazer. Porque quando eu abro uma brecha, quando eu abro uma legalidade, e mais na frente nós vamos falar sobre isso, é sobre o buraco na cerca, que é justamente uma porta de legalidade, uma porta de permissão. Quando nós nos associamos, automaticamente eu abro um buraco na minha cerca. E o que é isso? Todos os dias quando nós oramos, Senhor, levanta muros de proteção, levanta cerca de proteção. Quem ora assim? Nós já ensinamos isso aqui. Levanta cerca de proteção ao redor dos meus bens, da minha família, da minha casa. Deus, a Bíblia fala, a Bíblia diz que lá em Jó, Deus levantava uma cerca, que era uma cerca de proteção ao redor de Jó. Então o diabo não tinha permissão de tocar na família, o diabo não tinha permissão de tocar nos bens, e nada do que era de Jó. Por quê? Porque havia um círculo de proteção, uma cerca de proteção. Existe uma cerca, existe um círculo de proteção e existe ainda os anjos protetores. A Bíblia diz que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que não. Antes do diabo tocar em você, que não é para ele tocar, existe uma cerca, existe um círculo e existem os anjos do Senhor. 3 círculos de proteção, 3 níveis de proteção que nós rompemos, que nós quebramos quando nós rompemos as barreiras, quando nós abrimos buraco. O que são os buracos? São justamente as legalidades que nós temos. São justamente as permissões, as autorizações que nós damos para o diabo. Aí ele vai entrar, ele vai tocar. Por quê? Porque a Bíblia diz lá em Pedro que ele está ao derredor, ungindo, procurando ter uma oportunidade. Então quando nós falamos, quando nós liberamos, quando nós associamos, e aí automaticamente ele vem e ele vai contra-atacar. E aí quando ele vem, ele vai atacar, ele vai ferir, e isso vai trazer prejuízo, isso vai trazer dano, isso vai trazer o quê? Uma série de consequências, que muitas das vezes nós não queremos, mas por causa de uma legalidade. Nós vemos a história de Davi, a Bíblia diz que por causa do que ele cometeu, quando ele cai com Betseba, a Bíblia diz que a espada do Senhor nunca mais saiu da casa de Davi. Ou seja, ele abriu uma porta de legalidade. Davi foi um excelente rei, Davi foi um lutador, um guerreiro, um conquistador, foi um homem segundo o coração de Deus, mas a sua casa era uma casa de destruição. Os seus filhos, não havia comunhão, não havia coinonia entre eles, não havia paz entre eles. Por quê? Porque ele
abriu essa brecha de legalidade. Ele foi influenciado por um espírito de prostituição, que ele estava no lugar errado, na hora errada, no momento errado. Porque o lugar de Davi era na guerra. Deus tinha levantado Davi para viver nas guerras. Desde quando Davi foi ungido para ser rei, a vida toda de Davi foi na guerra. Tem crente que ele tem que passar a vida dele todinho nas guerras, nas lutas e nas pelejas. Porque se ele sair das guerras, ele acaba fazendo o que não é para fazer. Tem crente que vai ter paz, que Deus vai livrar ele das guerras, como foi Salomão. Deus livrou, disse: vou te dar paz, tu não vai ter guerra com os teus inimigos. Mas também, no final da sua vida, ele achou que estava tudo bem e foi transgredir contra Deus. Então, nós precisamos estar atentos para reparar as nossas cercas. O que Jó fazia todas as manhãs, todos os dias? Jó sacrificava, Jó orava, Jó reparava as cercas. Senhor, levanta muro, levanta cerca, olha os meus filhos, o que eles fizeram. Talvez tenham sido contra-atacados, talvez fizeram algo que te desagradaram. Então ele orava e clamava a Deus. Nós precisamos reparar as cercas, nós precisamos reparar as brechas, nós precisamos estar atento. Que brecha é essa, pastor? Que muro é esse? Todas as áreas da nossa vida precisam estar cobertas. Nós precisamos orar pelo nosso ministério, nós precisamos orar pela nossa vida espiritual, nós precisamos orar e levantar cercas de proteção na nossa casa, nosso filho, nossa saúde, família, o local onde você trabalha. Todas essas situações que te cercam precisam ser levantados cercas de proteção e fechar os buracos, reparar as brechas que existem. Que brechas são essas? Quando você começa a ver, quando você começa a ser contra-atacado em uma determinada área, se você está bem, deixa eu te dizer uma coisa: quando você está bem com Deus, quando você está totalmente em paz com Deus, comece a orar pelos seus filhos. Porque o diabo, ele sabe que você está forte. Ele vai querer se mexer com você. Ele vai querer te contra-atacar. Ele vai querer bater de frente. Não. Porque o diabo, ele é milenário. Ele sabe a hora que ele pega crente. Ele espera um momento de fragilidade. Ele não vai te tentar quando você está bem, quando você está orando, quando você está jejuando, quando você está forte. Ele é paciente. Ele vai esperar o momento da tua fraqueza, o momento da tua debilidade, o momento da tua fragilidade. Então, nesses momentos, ele vai aonde? Se ele vê que ele não consegue tocar em você, ele vai tocar nos teus filhos. Ele vai tentar tocar. Então, ele vai avançando, progredindo. E aí, ali pode ser uma abertura de um buraco no muro, de uma brecha, de uma legalidade. Por isso nós temos que estar atentos ao que os nossos filhos estão vendo, o que eles estão recebendo na escola, o que eles estão trazendo para dentro de casa. Irmão, nós vivemos numa constante guerra e nós precisamos estar atentos para que eles não sejam bombardeados, contra-atacados. Se os teus filhos estão bem, se você está vigilante, se você está atento, se você está cumprindo eles constantemente, comece a orar pela sua vida financeira. Comece a orar pela sua saúde. Comece a orar pelas outras áreas. Por quê? Para que haja proteção, para que você não seja influenciado. Sabe uma coisa que vem sob influência? É doença. Ela vem em forma de pandemia. Nós vivemos isso agora no Covid, aonde houve uma influência em massa, uma manipulação e um domínio. Não é isso, irmão? Teve bairros que eram considerados, isso aqui é o foco da pandemia. Aqui é o local que mais se contaminou. Aqui é o local que mais morreu pessoas. Aqui é o local que menos houve influência. O que é isso? Domínio, regência, sedução desses espíritos de enfermidade. Nós temos agora a influência de um vírus que eu não sei qual é, que dá tosse, que dá moleza no corpo, que passa em 10 dias, 15 dias. Não é isso? Está isso lá, André? Eu passei mais ou menos 15 dias com isso, meu Deus, que é isso?
uma dor no corpo, nas articulações, dor de cabeça, garganta fechada, tosse. Então nós precisamos estar atentos. Quando eu me afasto, quando eu saio da regência do Espírito de Deus, que Ele precisa dominar, Ele precisa governar, Ele precisa regir. Eu não posso viver nessa guerra entre a carne e o Espírito. Eu não posso viver nessa dubiedade. Uma hora eu estou bem, outra hora eu estou mal. Uma hora eu estou lendo a Bíblia, na outra semana eu nem pego na Bíblia. Uma hora eu estou buscando a Deus, na outra semana, né, eu estou na carne. Na outra semana eu estou fazendo tudo aquilo que a minha carne quer, pede e deseja. Então eu preciso ser dominado pelo Espírito de Deus. O Espírito que tem que governar a minha vida é o Espírito de Deus. É o Espírito de Deus que tem que me governar, Ele que tem que me conduzir. E para isso eu preciso da liberdade, eu preciso da legalidade para o Espírito de Deus. E quando os espíritos influenciadores da carne, mundano, se apresentar a nós, bater na nossa porta, é hora de nós darmos um basta, é hora de repreender. Quando isso começar a acontecer, são sinais de que alguma brecha e alguma legalidade está aberta nas nossas vidas. E é hora de se alertar, é hora de se posicionar, é hora de dizer, opa, eu preciso me levantar, alguma coisa está acontecendo. Por que esse espírito está me contra-atacando? Por que esse espírito está me influenciando? Eu preciso me afastar, eu preciso dizer não. Porque se nós somos tentados naquela área, é porque há uma brecha de legalidade. Há um buraco, irmão. Por exemplo, uma coisa que acontece muito com os homens. Aqui eu vou já encerrar. Uma coisa que acontece muito com os homens. Sabe uma coisa que pega muitos homens? A pornografia. É um espírito sedutor, dominador, influenciador, que ele vem através de uma imagem. E hoje nós vivemos praticamente uma pornografia liberal. Você vê na televisão tem pornografia, você vê em filme tem pornografia, série, tudo que você vai ver na internet, música tem pornografia. E aí esses espíritos, eles acabam influenciando. Eu já cuidei de pessoas que eram casadas, mais de 20 anos casadas, e viviam sob a influência desses espíritos de pornografia. Então, quando essa brecha é aberta, esse espírito ele vai entrar e aí ele vai atacar, por exemplo, nos casamentos. Ele vai atacar no casamento, ele vai atacar não só no homem, mas ele vai atacar na mulher também. Tem muitas mulheres que têm problema no útero, no ovário, sentem dores, um mau cheiro, um monte de situações por causa de um buraco, de uma abertura, de uma legalidade que o marido deu através de uma pornografia. Você sabia disso? E aí a mulher é contra-atacada por causa disso. Não foi ela que pecou, não foi ela que abriu, mas como é uma só carne, é ou não é uma só carne? Então ela é influenciada. Por quê? Porque o espírito que está dominando a vida do homem não é o espírito de Deus, é um espírito de carnalidade, é um espírito de prostituição. Aqui, por exemplo, em Manaus, a região norte é conhecida por uma região que é dominada por esse espírito. A zona leste, quando você vai para lá, que você vai orar, que você vai fazer um trabalho de libertação, os espíritos que se manifestam são espíritos de prostituição. Então nós precisamos ter cuidado. Qual é o espírito que está me influenciando? Se é o espírito de rebeldia, de desonra, se é o espírito de vingança, se é o espírito opressor, se é o espírito que me faz ficar carnal cada vez mais. Então, quando esses sinais começarem a aparecer, pode ter certeza que quem está te dominando não é o Espírito de Deus. E ele precisa ser a primazia, ele precisa reger a nossa vida, ele precisa governar, ele precisa estar no controle. Então, isso é um sinal vermelho.
Quando você começar a se sentir desanimado, entristecido, preocupado, ansioso, quando você começar a se sentir fraco, é sinal que alguma regência está te dominando. Algum espírito que não é o Espírito de Deus está te dominando. Então eu quero encerrar e deixar essa palavra para que você abra os seus olhos espirituais. Atente ao que está acontecendo na sua vida. Uma das coisas que acontece até com quem está orando, jejuando e buscando a Deus. Chega uma hora que você está jejuando, orando e buscando a Deus. Chega uma hora do silêncio, chega uma hora que Deus não fala, chega uma hora que você não sente mais aquela presença de Deus. Aí você acha que o que você está fazendo não está tendo sucesso. Aí você para de fazer. Porque você é influenciado por um espírito de desânimo. Ah, eu não vou orar, não está acontecendo nada. Ah, eu vou parar de jejuar porque eu estou jejuando, parece que está piorando. Ah, eu vou parar de buscar porque parece que não está acontecendo nada. Quem já sentiu isso? Aí para de fazer, porque um espírito de desânimo entra no coração. Aí ele paralisa. Quem é que está te influenciando? É o Espírito de Deus ou é o Espírito das trevas? Hã? Então continua. Se você está orando, se você está buscando, se você está jejuando, se você está se aproximando de Deus, não se preocupe. Vai vir desânimo, vai vir cansaço, vai vir guerra, vai vir tribulação, mas permaneça firme. Permaneça firme, permaneça firme, ainda que você não esteja vendo nada, ainda que não esteja acontecendo nada, ainda que as coisas não começaram a mudar, entenda que você está plantando, entenda que isso é uma semente, entenda que uma hora vai começar a dar fruto, a tua oração vai começar a surgir efeito, o teu jejum, a tua busca, o teu clamor, uma hora vai começar a ter resultado, uma hora Deus vai começar a agradar, uma hora as coisas vão começar a mudar, uma hora o mar vai começar a abrir, uma hora você vai começar a ver o mover, uma hora Deus vai começar a dar sinais de que Ele está no controle, que Ele está na situação. Então não pare, deixa o Espírito de Deus te governar, deixa o Espírito de Deus te conduzir, deixa o Espírito de Deus ter o controle total da sua vida. Amém? Amém? Fique de pé.